Provérbios 20, capítulo 20. Na linguagem revista atualizada diz o seguinte: a quem amaldiçoa seu pai ou a sua mãe, apagar-se-lhe-á a lâmpada nas mais densas trevas. Na linguagem de hoje, diz assim: se você amaldiçoar os seus pais, a sua vida terminará como uma lâmpada que se apaga na escuridão. Então, vamos lá. A primeira parte, esse versículo também é autoexplicativo, né? Porque já está dizendo que é com relação a lançar maldição sobre o pai e a mãe. Então, veja só. O autor desse provérbio está falando que alguém que comete isso, que no caso é um filho em relação ao pai e à mãe, ele comete um ato grave de desrespeito aos pais. Né? Amaldiçoar o pai e a mãe significa o quê? Falta de respeito, desonra, né? Muitas vezes violência verbal, muitas vezes violência emocional, né? Contra aqueles que lhe trouxeram a vida, né? Lhe criaram, lhe alimentaram, cuidaram, muitas vezes passaram noite de sono, se privaram de muitas coisas para dar para o filho, né? E o filho age dessa forma. Então, é interessante que ele repense, né, aquilo que ele está fazendo e está falando. No ato de amaldiçoar o pai e a mãe, vem as consequências. Então, as consequências são as seguintes, vejam só, pensa bem. Se você não respeita e não honra seu pai e sua mãe, vai acontecer o seguinte: esse indivíduo, ele vai ter problemas na vida adulta, porque se ele não consegue observar no pai e na mãe o primeiro grau de autoridade na vida dele, e ele não respeita, ele não vai respeitar nenhum outro grau de autoridade ou alguém que passe na frente dele. Seja um chefe no trabalho, seja professor na escola, seja um superior no trabalho, às vezes pode não ser o patrão dele, mas ele também não vai respeitar. Ele vai ter dificuldades muito grandes na vida. Ele vai ter dificuldades. E ele vai passar pelo seguinte problema: ele vai ter os filhos que não respeitam ele. Ele vai sofrer na pele, se ele chegar a ter filho, né? Se ele chegar a ter filho. Porque tem muito desse aí que na adolescência eles morrem. Né? O pai e a mãe aconselham, ele se envolve com drogas e ele perde a vida. Perde a vida. Então, os pais são uma fonte de orientação, uma espécie de mente iluminada que vai orientar aquela pessoa na caminhada dela. Então, quando você amaldiçoa o pai e a mãe, ou quando você não respeita o pai e a mãe, você mesmo escolhe se privar de palavras de apoio, de conselhos, de orientações que você poderia ter, por achar, eu não preciso deles, eu vou e faço. E muitas vezes vai dar errado, porque o pai já tem experiência, a mãe já tem experiência. Não, meu filho, faça assim não. Faça dessa forma, que, olha, você tem que pensar nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto. Então, os filhos que escutam as orientações dos pais, isso aí, meu irmão, pode ser você casado, solteiro, seu pai, sua mãe está idoso, ele já tem netos, você já tem filho, e muitas vezes sua mãe e seu pai não dão orientações. Minha mãe mesmo já me deu cada orientação, e às vezes eu digo: rapaz, eu não tinha pensado nisso não. Ela: olha, cuidado quando você for fazer tal coisa, pense bem, viu, meu filho?
Lembre que o senhor tem de seus filhos em casa. Ela vive dizendo isso para mim, porque ela me vê para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. Às vezes eu chego lá e estou lá com sono, né? Meu filho, não é bom você dirigir com sono. Descansa um pouquinho aí. Você vai morrer e vai ficar seus filhos aí. Você tem que pensar nos seus filhos. Pensa em Marco Júnior, como ela diz. Pense em Marco Júnior. Eu digo, mãe, eu não estou andando de forma irresponsável, não. Eu estou aqui porque a pessoa parou, relaxa, o corpo relaxa e termina, né? Aí o que é que minha mãe fez agora? Começou a deixar a rede lá pendurada. Quando eu chego, aí eu sento na rede, daqui a pouco eu estou cochilando. Que rede já é uma coisa boa, né? E aí você já está meio enfadado, aí termina cochilando, né? Aí pronto. Aí ela já deixa lá a rede dia pendurada. Né? Pois é, aí resultado. Esse respeito pelo pai e pela mãe leva você a ter uma vida mais iluminada. Ter uma vida mais iluminada. Iluminada pelos conhecimentos, pela experiência, pelos ensinamentos, pela prudência, pela forma como você deve agir, reagir, né? Porque faz parte, né, meus irmãos? A gente adolescente ser muito impulsivo, achar que o mal não atinge a gente, né? É como eu tinha falado para meu filho, ele queria ir para um show de um cantor, aí eu disse, qual é o nome do cantor? Que ele falou, disse, eu nunca ouvi falar nesse cantor, vou procurar na internet as músicas. Quando eu vi as músicas, eu disse, não, meu filho, vai não, presta não. Não, mas eu tenho que ter minhas experiências, mas veja só. Eu já sei qual a experiência que vai ter lá. A experiência que vai ter lá é essa. Eu até disse a ele assim, disse, olha, o pessoal que vai para lá, não é o pessoal que dá no mesmo nível social que você não, meu filho. Você tem cuidado. Não é que você é melhor do que os outros não, mas tu vai para um lugar onde tem gente que usa droga, gente com pensamento mau, né? Aí eu disse ele, ó, é capaz do cara estar numa festa dessa e depois acontece uma confusão, daqui a pouco é um tiroteio e morre um. Irmão, não deu um mês, não aconteceu aqui em Recife não, aconteceu em São Paulo, o mesmo cantor. Aí eu disse a ele, ó, mandei para a mãe dele, mostra para ele aí, olha a história que eu falei no carro. Minha mulher estava junto ouvindo a conversa. Mostra para ele. Ah, ele fez dizer, não, mas não foi aqui. Eu disse, Pedro, aquilo que eu disse que ia acontecer, aconteceu. Podia ser você. Estava agora eu e sua mãe, eu correndo para resolver o problema do teu sepultamento, por causa de uma bala perdida, porque tu não queria ouvir o conselho. E eu já contei aqui para os irmãos, uma vez meu pai dizendo a mim que eu não era para eu ir, nem a pé ele permitiu eu ir. Olha, eu já estava com 17 anos já. Não, eu tinha 17? Não, eu estava com 16 anos. Trabalhava com ele tudinho, né? Aí quando chegou no final de semana, a semana toda a gente ficava, diferente de hoje, né? Que hoje tem WhatsApp, telefone, tudo, celular, então todo mundo tem celular, todo mundo tem WhatsApp, a gente ficava mandando. A gente passava a semana todinha combinando com a paquera que a gente tinha na escola para se encontrar na festinha do clube no final de semana. E eu marquei. E Caim disse que meu pai deixou ir. Não vai não. Por quê? Sem motivo aparente nenhum. Eu disse, eu fiz o que de errado essa semana para o senhor dizer um negócio desse? Porque eu trabalhei a semana todinha, eu ajudei lá no depósito e trabalhei com o senhor e o senhor agora vai dizer que não. Não, é melhor você não ir. Tá bom, então eu vou andando. Também não vai andando não. Ele disse, rapaz, não está danado. E eu fiquei muito invocado. Fui dormir invocado, com raiva. Quando foi no outro dia, meu pai me acordou, vamos trabalhar. Que abriu no domingo de manhã, né? Meu pai abriu o depósito dele no domingo de manhã. Quando eu estou domingo de manhã, chega um cara lá, com um carro. Seu Barreto, olha, eu vim aqui porque seu filho estava ontem no clube e tal, e bateu no seu carro, bateu no meu carro. Meu filho? Ontem? Rapaz, ele nem saiu de casa, eu vou chamar ele, ele vai te contar. Aí me chamou, Marquinhos, aí eu fui, diga, conta aí o que foi que aconteceu ontem de noite, pode contar tudo para ele. Não, é que eu queria sair ontem no carro para ir no clube nesse dito clube e meu pai não deixou não.
Nem a pé ele deixou. Eu fiquei foi arretado com isso, porque eu queria ter ido. Aí o cara olhou para mim, olhou para papai, disse, Barreto. Mas os caras confirmaram que era teu filho, Barreto. Aí eu disse, e tem a marca do carro. Eu disse, olha, meu carro é esse carro aqui. Aí mostrou, a caminhonete era amarela. E a marca do carro que bateu era vermelha. Ensinamento. Escute seu pai. E cuidado com as amizades. Porque isso foi amigo, sem vergonha, que disse, olha, foi fulano. E disse mais, vamos olhar meu carro aqui. Vamos ver se tem uma marca de tinta vermelha. Não, mas pensei, não, vamos olhar para você não ir embora achando que eu tirei a marca aqui. Mas se é amarelo, mas mesmo assim, vamos olhar. Eu olhou, não tinha. É lógico, né? Porque não saiu com o carro. Aí meu pai, tá vendo, meu filho? E eu fiquei lá com a cara assim, cheio de interrogação. Dizendo, mas pai, como é que é um negócio desse? Como é que é um negócio desse? Né? Eu doido para encontrar a paquera que eu tinha marcado, irmão, né? Da escola. Né? Eu nem crente era nessa época. Pois é, agora você vê. Foi uma intuição do meu pai, algum sentimento que ele teve. Né? Você imagina hoje, da forma que as pessoas estão se relacionando. Porque antigamente, irmão Juvenal, que não faz muito tempo, irmão Juvenal, coisa de 30 anos atrás, as pessoas não resolviam as coisas matando as outras, não. Brigava, se separava, brigava e depois sabia, fulano brigou e depois pronto, seguia a vida. Entendeu? Um apanhou, outro bateu e pronto. Às vezes um apanhava num dia, outro dia batia e a vida seguia em frente. Hoje não. Hoje você não pode brigar, não. Se prepare. Porque ou você vai ter que matar ou vai morrer. Da forma como estão as relações hoje, é dessa maneira. Né? Aí, ele está dizendo aqui, respeita o pai, respeita a mãe. Amaldiçoa o pai, amaldiçoa a mãe. Ou não, para você não fazer isso, né? Então, quando você honra seus pais, você vai gerar fundamentos na sua vida que vão lhe levar a uma vida bem-sucedida e abençoada. Muitos filhos que não escutaram seus pais hoje estão mortos. Infelizmente. Que não deram ouvidos. Né? Então, de respeitar o pai, ou mesmo a chegar ao extremo de amaldiçoar o próprio pai, né? É visto com ação, como uma ação tão grave aqui no provérbio, que ele diz que as consequências vão ser tenebrosas para a sua vida. É aquela história, né, irmão André? Um filho que não respeita pai não respeita ninguém. E as pessoas percebem que ele não respeita o pai. Então, quando ele vem querer algum tipo de problema com alguém, o pessoal já sabe o tipo de atitude que tem que tomar com ele, que é atitude drástica, muitas vezes. Entendeu? E muitos perdem a vida. Né? Então, o provérbio está querendo também nos avisar sobre o impacto muito profundo, né, que as nossas palavras, as nossas ações podem ter nos nossos relacionamentos. Isso começa com os pais, mas isso sai da esfera de dentro de casa e vai para fora de casa. Então, da forma que você vai tratar seu pai e sua mãe, você vai lá fora querer tratar as pessoas de fora, e as pessoas não vão aceitar, não. As pessoas não vão aceitar, né? As pessoas não vão aceitar. Então a gente tem que valorizar e respeitar os pais. Reconhecendo a importância do papel dos pais. E hoje vivemos uma sociedade em que, principalmente esse conceito feminista, né? Essa ideia feminista de que o homem é um problema. Tá? O homem sendo um problema, tem feminista que chega ao extremo de dizer o seguinte, que para que tivéssemos uma sociedade melhor, nós devíamos eliminar os homens. Aí eu
digo, é interessante, quando fosse uma geração depois, não tinha mais ninguém, né? Acabou tudo. Ela propaga a morte dos homens, essa feminista. Tem até livro publicado e vendido na Amazon, falando sobre isso. Só não lembro o nome dela agora, é uma autora francesa. E essa ideia de que o patriarcado é um veneno, quando na verdade é um suporte que é dado para dar estabilidade dentro das casas, né? Porque muitas vezes o homem é o esteio da casa. Aí muitas pessoas dizem, as mulheres também são. Você acha que o marido faz tudo sozinho? É? Não, ele escuta a esposa dele. Muitas vezes você faz mais aquilo que a esposa quer. Só que é você que tem que agir. Porque você foi formado e forjado para agir, tomar atitude. A mulher diz, olha, é melhor tu fazer assim, fulano. Você olha assim, tá, eu vou fazer desse jeito. Mas você que está fazendo, mas no fundo é a decisão que sua mulher tomou. Não é? E você está tomando essa posição porque muitas vezes é a melhor decisão. Às vezes também acontece o seguinte, você vai mostrar para ela, olha, eu não acho que dessa forma não, mas você não está pedindo para fazer assim, vou fazer. Agora, quando der errado, você fique sabendo que não, eu já tinha falado que ia acontecer isso. Não é? E no caso dos filhos, lembrar que tem consequências, né, de você não honrar e nem respeitar, nem valorizar seus pais. Porque isso vai gerar o quê? Primeiro, confirma a falta de respeito. E segundo, que provavelmente, com grande chance, você vai viver uma vida desorientada. Você não vai ter norte. Porque o norte está em casa. O norte está lá o pai e a mãe, que está ali dizendo, não faça isso, cuidado com aquilo, né? E com essa ideologia que está na mente dos adolescentes, dizer, seu pai só sabe dizer não. Exatamente porque o mundo só diz sim. As pessoas não querem ouvir não, mas só que tem um detalhe, muito não que minha mãe e meu pai disse para mim, hoje eu paro para pensar, disse, rapaz, ele estava certo. Eu não tinha a maturidade para poder entender aquilo, mas depois que chega a maturidade, você diz, rapaz, tudo aquilo que meu pai dizia para mim, não faça, ele estava certo, ele não estava errado não. Se eu tivesse escutado, olha que não teve, assim, situações graves, né, de coisas erradas que eu fiz, tal, porque meu pai, quando vê que eu fazia alguma coisa errada, ele intervia, não, você vai fazer isso não, que vai dar errado. Mas quando ele via, não, deixa ele fazer, aí ele vai aprender. Aí eu fazia errado e voltava. Eu não disse a você que não fizesse. E agora? Faça assim, aí eu ia fazer, aí dava certo. Então, era o processo de aprendizado. Isso aí é a função do pai e da mãe, né? Fazer. Então, o filho tem que valorizar e respeitar os pais para que ele tenha uma vida iluminada.